Você está no VejaCast, o podcast da Verde Gaia, sempre trazendo um assunto interessante e importante de forma descomplicada, com a participação de um ou mais especialistas. Eu sou o Robert de Andrade e lembre-se que além de acompanhar esse podcast nas principais plataformas, você também pode nos assistir no nosso canal do YouTube. É só procurar pela Verde Gaia. 2020 era um ano onde existia uma grande expectativa por uma parte, das empresas. Ouvi muitas pessoas esperançosas com esse ano novo que vinha chegar. E de repente, a gente tem que lidar com uma pandemia sem precedentes. Será que alguém conseguiu se preparar para essa pandemia? Hoje, a gente vai falar sobre cultura de antecipação. E quem está aqui comigo é o Elias Temponi. Ele é auditor e coordenador jurídico da Verde Gaia. Elias, bem-vindo. Explica para a gente o que é essa cultura de antecipação. Obrigado, Robert, primeiramente, pelo convite. Agradecer a todos os ouvintes que estão nos escutando e nos acompanhando pelas redes sociais da Verde Gaia. Bom, Robert, a cultura de antecipação nada mais é do que a prática reiterada que uma organização ou conjunto de indivíduos implementa numa determinada organização ou local para que estejam sempre antenados e ligados no sentido de tomar as medidas que vão antecipar ou, ao menos, prevenir as consequências de determinado problema ou desvio que pode acontecer ou que pode atrapalhar os objetivos daquela organização ou instituição. Então, eu diria que é uma ferramenta que vai colaborar para a devida implementação da gestão de riscos, né? Quando a gente diz que a gestão de riscos tem que ser implementada de cima para baixo, normalmente essa gestão ela acaba sendo realizada e impulsionada por uma parcela pequena, né, das organizações. A cultura de antecipação nada mais é do que a efetivação dessa gestão de riscos, por meio da qual os demais colaboradores, os demais agentes envolvidos naquela organização auxiliarão aquelas medidas para prevenir riscos, para antecipar consequências desses desvios e corrigir de forma ágil, rápida e eficiente, para que assim a organização consiga atender seus objetivos, seja ele na parte financeira, de vendas, na parte de qualidade, na parte de sustentabilidade, que a gente vai falar um pouco aqui também, então das diversas áreas das organizações. Tá. E como implementar? Existem ferramentas? Como você leva essa... Você inclusive falou de ferramentas. Quais são essas ferramentas e como levá-las até essas organizações? Bom, as primeiras formas ou as primeiras metodologias e passos para se implementar essa cultura de antecipação é partir por uma conscientização. Então, primeiro, a própria nossa direção, a administração, gerentes, diretores, presidentes, precisam compreender a importância de ter uma cultura de antecipação, que as pessoas não fiquem esperando somente acontecer algum problema, acontecer algum desvio grave para começar a tomar alguma medida reparatória. Não, fazer com que as pessoas entendam e consigam ter uma leitura adequada das suas atividades, até do próprio mercado, entender o que eu consigo ter aqui de visualização que é crítico para o meu processo, para a minha atividade, que se eventualmente sair errado, pode, no popular, dar um verdadeiro problema, uma verdadeira M, vamos dizer assim. Sim. Então, se a pessoa tem aquela capacidade de verificar isso, ela mesma faz. Se não tem, ela tem que contar com o apoio do gestor, da direção, para que ela consiga identificar e assim ela começa a tomar as medidas. A partir do momento que essa pessoa está capacitada ou devidamente suportada para identificar esses elementos críticos de seu negócio, ela necessariamente precisa de ter ferramentas que vão facilitar a identificação de problemas que precisarão ser antecipados. Então, metodologias essas que devem ser ágeis e que não devem burocratizar o dia a dia das empresas, Então, existem ferramentas tecnológicas, por exemplo, que podem auxiliar a empresa a ter uma gestão ou, digamos, uma cultura que, no dia a dia, nas atividades mais rotineiras, antes de realizar, por exemplo, uma manutenção de uma máquina, o colaborador pode, antes de fazer uma operação ou mesmo de operá-la,
deixa eu fazer aqui uma verificação. O que tem de crítico aqui nessa máquina que eu preciso de checar antes de iniciar a operação? Ou mesmo quando vai fazer uma atividade administrativa, vou iniciar o meu trabalho. Hoje eu preciso de fazer diversas atividades. Quais são as mais críticas? O que eu preciso de tomar cuidado, né, dentro dessas atividades mais críticas que pode eventualmente gerar um desvio significativo que pode comprometer todo o meu dia ou até uma semana de trabalho. Então, ter esse cuidado, antecipar, identificar quais são os principais riscos e não esperar que algum problema aconteça para se preocupar em agir. Então, nesse caso, entrariam as auditorias. Na verdade, a gente fala não só de auditorias, né? A gente considera, por exemplo, as próprias inspeções. Inspeções, no termo mais amplo, né, no sentido mais amplo da palavra, não é só aquela inspeção que você tem que necessariamente fazer um checklist, né, de tudo e checar item a item. Não, mas você pode eventualmente, dependendo da criticidade da atividade que você vai fazer, listar, às vezes, um checklist mais complexo ou uma listinha simplificada com os principais itens. Quais são os elementos mais críticos que eu não posso deixar de fazer ou não posso deixar ter nenhum desvio, nenhum erro. Faço uma listinha lá de inspeção. Então antes de fazer aquela minha atividade, eu checo, né, cada uma daqueles itens. Tá tudo certo, podemos começar. Agora, quando eu falo, levando para a parte mais prática, como a gente estava aqui comentando, se eu trabalho na área industrial, se eu tenho que realizar atividades complexas que vão envolver produtos químicos, que vão envolver equipamentos que podem oferecer riscos à minha saúde ou à saúde de pessoas que estão ao meu redor, eu necessito ter um cuidado maior, né? Então eu preciso de levantar quais são esses itens significativos e inclusive verificar se de alguma forma aqueles riscos ou aquelas situações, aqueles elementos dos produtos químicos ou das máquinas podem afetar até o meu consumidor final, na hora de eu executar e produzir aquele produto. Porque se dependendo da concentração com que aquele produto químico foi incluído naquele processo, ou até mesmo uma higienização, ele pode contaminar o produto. Dependendo da forma como eu deixar de higienizar a máquina que vai cortar um determinado produto, também pode alterar a qualidade do mesmo. Então tudo isso eu preciso de checar, que pode ser por uma inspeção, né? Então você realiza uma inspeção prévia e faz aquilo tornar uma rotina, né? Então antes de realizar a sua atividade, vou antes fazer um checklist. Mas esse checklist, se você o faz de forma longa demais ou de maneira muito burocrática, as pessoas acabam não fazendo. Sim. Aquilo acaba fazendo com que a atividade seja muito demorada e ninguém quer fazer. Então acaba correndo, preocupando mais em ter uma produtividade, ter uma produção rápida em quantidade grande para eventualmente agradar a gestão ou agradar a produção. Sim. Né? E se a gente for pensar no termo cultura, né? Uma cultura de antecipação, qual é a resistência de se implementar uma cultura de antecipação numa organização onde ela não tinha essa cultura, né? Onde ela não fazia nenhum tipo de controle? Né? Quais são as etapas, como isso ocorre? Quando uma empresa, Robert, não tem uma preocupação mínima, né, digamos, com prevenção, com sustentabilidade do negócio em si, costuma ser um pouco mais difícil mesmo. Porque, primeiramente, se a empresa está direcionada, se a alta direção, a organização está só preocupado com lucro, só quer ver números, lucro e produtividade, faturamento, etc. Esses resultados podem não ser sustentáveis do ponto de vista até econômico, né? Porque se você adianta eu ter só produzir muito e não preocupar, por exemplo, em fazer uma leitura adequada do mercado. Nós estamos no meio de uma pandemia. Adianta eu querer que todo mundo comece a produzir determinado produto se eu não tenho certeza de que eu vou ter demanda para consumir esses produtos? Então, hoje nós estamos num momento crítico em que muita gente está deixando de consumir diversos produtos como parte de cosméticos, produtos de beleza, né? Que muita gente não está nem saindo para que eu vou preocupar com a maquiagem, preocupar com perfume, né? Isso está virando artigo de luxo nesse atual momento. Então, eu tenho que primeiramente fazer a leitura. Se o meu produto está realmente de necessidade no atual momento. A
partir do momento que eu fiz essa análise, eu tenho que avaliar. A tendência do meu produto é continuar sendo necessário, ter demanda? Porque se eu não tenho essa certeza, às vezes eu tenho que calcular, medir. Eu não preciso de sair produzindo em alta escala, em grande escala. Então, antes de preocupar só em produzir muito, com quantidade, eu tenho que preocupar com a qualidade. Então, eu começo a preocupar com a qualidade, falei, então não vamos fazer tanto, mas vamos fazer uma quantidade menor, mas com mais qualidade, para que o nosso produto se destaque. E, além disso, se eu quero produzir com qualidade, atender prazos, atender padrões, né, exigidos pelo mercado e que a própria organização defina como sendo necessários para o produto, eu tenho que garantir condições adequadas para os funcionários. Eu tenho que garantir que ele tenha condições de trabalho, seguro, que ele tenha condições de saúde, né, que ele não tenha que trabalhar até muitas horas para não gerar um problema de fadiga, um problema de depressão, de estresse e principalmente no atual momento com as questões sanitárias, porque do contrário eu posso me planejar para executar uma quantidade X de produtos e daqui a pouco eu vou ter pessoas afastadas, seja por estresse, seja por sobrecarga, fadiga muscular ou pela própria questão sanitária, né, do Covid, do coronavírus, por ter algum tipo por vir a contrair o vírus ou ter sintomas semelhantes que acabam tendo que afastar esse funcionário. Então, logo, preocupando com a qualidade, eu vou ter menos funcionários e eu não vou conseguir, às vezes, entregar aquela quantidade que eu prometi. E aí o meu negócio deixa de ter sustentabilidade. Eu não consigo me manter num período, principalmente de crise, tendo que entregar determinada quantidade, querendo me destacar pela qualidade, mas não tendo tanto pessoas, né, profissionais para entregar porque estão afastados e além disso correndo o risco, né, de mandando fazer na correria, sem observâncias de critérios de qualidade, podendo gerar retrabalhos, podendo gerar acidentes de trabalho e mais uma causa de afastamento e até acidentes ambientais, né, que cada vez mais a gente percebe a conscientização do consumidor, né, em termos de avaliar se a empresa é sustentável ou não, se ela tem um respeito com o meio ambiente ou não, né? É claro que ainda não está longe de ser como um país de primeiro mundo aqui no Brasil, né? Que realmente isso chega a ser uma questão de diferencial competitivo. Sim. Mas com cada vez mais acidentes que vêm ocorrendo no Brasil, a gente começa a perceber, olha, se eu estou principalmente numa comunidade em que aquela empresa começa a afetar o meu dia a dia, começa a afetar a minha qualidade de vida, eu começo assim tendo condições semelhantes, vamos colocar assim, de qualidade e preço, a gente acaba optando por aquela empresa que tem uma imagem, uma credibilidade maior. Né? O que eu achei interessante assim, na sua fala agora, nesse momento, foi que ampliou, sabe, bem esse conceito da cultura de antecipação. Porque inicialmente, até na nossa conversa mesmo, ficou uma coisa muito interna. Né? Parecia que era uma coisa que estava só ali dentro da organização e acabou que você levou para a questão de mercado, né? Esse olhar para o mercado, para os públicos, né? Os stakeholders. E então não é tão simples assim também a implementação. Não. Quando a gente pensa, só ali dentro da organização, conversa com todo mundo, conscientiza e agora a gente tem a cultura de implementação de antecipação. Não é tão simples assim, Robert. Por quê? Porque como a gente falou, né, a cultura de antecipação ela seria um braço forte da gestão de riscos. E a gestão de risco ela pode ser utilizada para diversas facetas, vamos dizer assim, né? Tanto para questões voltadas para a segurança do trabalho, como questões de saúde ocupacional e saúde, né, e questões sanitárias, para a questão ambiental e para questões de qualidade e estratégicas de qualquer empreendimento. Então, onde eu quero chegar como empreendimento? Que público eu quero atingir? Qual o resultado que eu quero obter como empresa com os meus serviços ou produtos? Eu quero ter um melhor software do mundo, eu quero ter o melhor produto alimentício, né, derivado seja de leite, de derivados de leite, para que os meus consumidores sempre me reconheçam e queiram adquirir meu produto pela qualidade e pela credibilidade que eu tenho. Então, eu tenho que primeiro fazer essa pergunta. A partir do momento que eu tenha respondido essa pergunta e eu saiba onde eu quero chegar, eu preciso então definir metodologias para que, olha, quais são os elementos críticos que podem impedir os meus objetivos, sejam objetivos de venda, objetivos de qualidade, objetivos de sustentabilidade ocupacional, de saúde e segurança.
e que no final eles acabam se encontrando, né? Porque como eu falei aqui agora no início, se eu não tenho profissionais bem cuidados, com saúde física, mental adequados, eles também não vão conseguir produzir adequadamente. Se eu não cuido também do meu ambiente, do meu entorno, a comunidade a comunidade que está próxima a mim, ela, que acaba sendo também um consumidor final, deixa de ter o mesmo respeito e preferência pela minha marca, pelos meus produtos. Se eu ainda tenho uma despreocupação, um desrespeito ainda maior, que passe a afetar não só a comunidade em torno, mas a sociedade em geral, aí o meu desrespeito, o meu descrédito, né, enquanto empresa pode também ser maior. E aí eu começo a ter que preocupar com investir milhões em marketing para poder tentar reverter algo que poderia ter sido evitado com a cultura de antecipação. Então, quando a gente falou, né, cultura de antecipação, prática reiterada para identificar elementos críticos ao meu negócio e que, ao serem identificados, propicie a tomada de decisão ágil, rápida, eficaz, seja para evitar as consequências, né, para evitar que determinados riscos ocorram ou para evitar que as consequências de algo que foi possível, né, de se evitar acabam tendo as suas consequências majoradas. Eu, pelo menos, consigo eliminar e consolar, de alguma forma, gerenciar aquelas consequências e minimizá-las ao máximo possível. E, no caso, como sendo cultura, com participação de todos. Com certeza, né? Mas essa cultura, ela deve começar de algum nível organizacional, né? Exatamente. Alguém né? tem que ser convencido da sua importância. E quem é esse alguém? Como a gente falou no início, né? Tem que ser o líder, né? A gente fala da autodireção, presidente, né? Porque adianta a gente falando de Covid, eu dizer para todos os funcionários, pessoal, vamos, a partir de agora não, né? Desde março já temos que ter práticas para higienizar bem os locais de trabalho, uso de álcool em gel, uso de máscara, demais EPIs. Se eu mesmo, às vezes, enquanto presidente, líder de uma empresa, de uma nação que seja, não uso máscaras, não uso EPIs, não adoto práticas de afastamento social, seja na minha empresa ou fora dela, né? Falo para todo mundo fazer, mas daqui a pouco estou postando fotos nas redes sociais de churrasco que eu estou fazendo com aglomerações, sem qualquer tipo de controle. Então, isso acaba não tendo coerência e não fazendo com que as pessoas realmente se engajem com aqueles objetivos. Porque o objetivo de implementar uma cultura tem que partir da autodireção, né? E a partir do momento ela vai ser exemplo, espelho para os demais, e os demais precisarão ser, posteriormente, né, ato contínuo, conscientizados do porquê precisa ser isso, quais resultados, o que se quer evitar, né? Não só em questões, como eu falei, né, de doenças, né, ocupacionais, o próprio Covid, que já declara que pode se tornar uma doença ocupacional se caracterizado, ou se não comprovado, né, que a empresa não tomou as medidas para evitar que ocorresse ou se proliferasse no ambiente de trabalho. Então, se você não tem essa conscientização, você não consegue ter o engajamento das pessoas e que efetivamente elas comecem a tomar as medidas necessárias e que tornem aquelas medidas parte de sua rotina. Porque não adianta também falar uma vez, falar duas e achar que as pessoas vão passar a fazer de forma automática, considerando diversas ações que elas têm que fazer, diversas tarefas, diversas metas e resultados a cumprir que acabam se esquecendo e não se tornando rotina para elas. E tem tecnologia que nos ajude a implementar essa cultura, porque como você estava falando de Covid, eu acho que todo mundo, né, todas as organizações tiveram que se adequar a esse novo modelo que a gente está vivendo, né? Na verdade, a gente nem sabe se é novo, a gente não sabe o que virá depois. É verdade. Né? Eu li algumas matérias falando sobre o fim do self-service. Né? Talvez uma coisa que a gente nunca pensou, de respirar ali em cima da comida, né? Então, assim, tá tudo mudando. Muitas empresas recorrendo ao uso da tecnologia, as reuniões, né, o home office. E no caso dessa cultura de antecipação, existe alguma forma de torná-la mais efetiva? Isso com o uso de tecnologias, já existe tecnologia voltada para isso? Sim. Pensando nesse tipo de gestão, de cultura? Sim, já existe, Robert. Na verdade, só antes de responder sua pergunta, um pequeno parênteses, né? Porque quando a gente fala assim de antecipação,
mas é muito bonito falar de antecipação, mas como que a gente poderia ter antecipado, como você comentou, a própria questão do Covid, né? A cultura de antecipação, ela não garante que você vai conseguir antecipar tudo, que você vai prever, porque ninguém tem bola de cristal, né? É possível. Foge do controle, o que foge do controle você não tem como. Mas a partir do momento que você tem realmente essa cultura, essa preocupação em tomar atitudes rápidas, ágeis, para evitar consequências, se você não conseguiu pelo menos antecipar, prever uma situação, você pode, no mínimo, olha, a partir do momento que você tomou conhecimento do que está acontecendo, você pode antecipar a redução das consequências, né? Então, você não consegue antecipar que venha, né, uma pandemia como essa, né, e que as pessoas venham efetivamente contrair a doença, contrair o vírus. Por quê? Porque por enquanto não tem vacina e por enquanto não tem um medicamento que vai ser preventivo, né, o que vai de forma imediata acabar com os sintomas, acabar com o vírus. Mas você pode sim tomar medidas para, olha, diante da informação que eu já tenho, que já existe, que eu sei que eu posso proliferar, né, que eu mesmo, ao contrário, posso proliferar para outras pessoas. Existem várias formas de contágio, inclusive nem todos de ciência, né, de todos, né, que a própria ciência está desenvolvendo e descobrindo. Então eu tenho que tomar medidas para falar, olha, eu tenho que de alguma forma antecipar essas consequências, seja pessoas que são de grupo de risco ou os demais que de alguma forma poderão não só transmitir para as pessoas de grupo de risco, mas também acabar superlotando, né, o próprio sistema de saúde. Então, ciente disso, a gente tem que tomar as medidas. E como garantir, né, que foi o que você falou, como garantir que isso seja de uma forma fácil, inteligente, com talvez até o uso de tecnologia, se é que existe, né, uso de tecnologia para isso. A gente tem visto algumas tecnologias no mercado que comecem a lançar, né, que comecem a ser lançadas. Não existem tantas assim, mas a gente conhece, a gente tem visto algumas sim. Uma delas, inclusive, que a própria Verdigaia, né, vai lançar agora no dia 15 de julho. Já existe, né, um protótipo que está sendo testado em fase final, alguns clientes já estão utilizando, que nada mais é que um aplicativo de celular e smartphones e tablets, né, que é o Audite Fácil. Então, quando você estava me perguntando, por exemplo, né, mas que práticas são essas para poder prevenir? Você falou de auditoria e eu acabei dando um exemplo, entrando mais no exemplo de inspeções. Né? A inspeção nada mais é do que um controle mais periódico, né, que você acaba fazendo ali, né, mais corriqueiro, mais rotineiro, e que você vai principalmente fazendo verificações in loco, né? Se eu vou inspecionar uma máquina, eu tenho que ir lá naquela máquina e fazer a verificação dela, das condições de segurança, da identificação, né, o funcionamento e etc. Da mesma forma, se eu vou inspecionar uma área de armazenamento de resíduos perigosos ou de produtos químicos, eu preciso de ir lá ver se os resíduos ou produtos estão armazenados de forma correta, com a devida sinalização, devidamente espaçados, verificando incompatibilidade química, né, em caso de vazamento, se tem dispositivos para evitar ou conter eventuais vazamentos. Então, isso tudo na inspeção. Na auditoria, que é um processo mais sistemático e mais completo do que a inspeção, que inclusive normalmente são realizados em periodicidades maiores, né, a cada 6 meses, a cada ano, você, além de avaliar se as inspeções estão sendo feitas de forma eficiente, né, de forma completa, ou se não está sendo feita só uma inspeção, digamos, para inglês ver, né, eu só passei o olho ali e falei que inspecionei, eu só marquei o formulário e falei que está inspecionando. Na auditoria você avalia como é que está sendo feitas as inspeções, se estão eficientes, e pode avaliar outras questões, como por exemplo, parte documental, será que aquele projeto ali, com aquela área de armazenamento, tem um projeto elaborado pelo engenheiro adequado para conter, né, para aquela capacidade de produto e o respectivo peso? Será que tem uma bacia de contenção compatível com os produtos que podem vir a vazar? Então você começa a avaliar documentos. Será que o pessoal que manuseia está treinado? Quero ver o certificado de treinamento. Sim. E você começa a avaliar o histórico, né? Não só o que está sendo feito naquele momento, ou aquele estado daquela situação momentânea, como é na inspeção, mas você pode, além de fazer a fotografia do local, que a gente fala na auditoria, mas também ver um histórico, se os últimos resíduos, né, que chegaram, que foram descartados, foram feitos de forma correta, se tem certificado de destinação dos últimos resíduos, né, que saíram.
Enfim, então você faz de uma forma muito mais sistemática Sim. a sua avaliação. E ela acaba sendo complementar à inspeção. E quando você falou, então, de tecnologia, a gente justamente está lançando um aplicativo Audite Fácil que ele serve tanto para as inspeções quanto para as auditorias. Porque uma das coisas que a gente diz que é semelhante, tanto na inspeção quanto na auditoria, nas empresas, né, que a gente, como eu sou auditor, já tem 13 anos, a gente acaba visitando, né, fazendo auditorias em muitas indústrias, empresas, né, empresas de diversos ramos, segmentos, mineração, siderurgia, indústria de alimentos, e a gente vê que tanto as inspeções como auditorias são feitas de forma, em sua maioria, utilizando formulários de papel. Sim. E era o que a gente estava falando no início, né? Então, além de burocratizar, o cara tem que ir lá com um papelzinho, tem que imprimir aquela quantidade de papel para cada dia, né? Muitas das inspeções são diárias. Ele faz lá o controle diário dele, mas depois ele tem que arquivar num documento, uma pasta, daqui a pouco alguém vai ter que consolidar aquele monte de papel de inspeção para falar assim, olha, das 10 ou das 20 ou das 30 inspeções que foram feitas, quantos por cento a gente estava ok? E quantos por cento não estava ok? Então, e como é que está a minha evolução? Eu estou melhorando? Eu estou reduzindo? Então, não consegue, a maioria dos gestores não consegue fazer esse tipo de gestão e de análise de evolução para tomar a decisão de forma antecipada, que é o que a gente estava falando, porque não tem esses dados. Esses dados acabam ficando ali no dado. Fica só a obrigação de registrar, mas não trabalha. Não trabalha na gestão. Então, às vezes a pessoa até fala assim, não, eu tô notando que só as não conformidades. Mas aí ele corre lá, trata um desvio, trata outro, e ele não consegue quantificar se aqueles desvios que estão correndo são pontuais ou são sistemáticos, porque ele não tem uma visão holística, né, para falar assim, ó, isso aqui representa quanto por cento? É 10%, é 1%, é 20%, é 50%. Porque dependendo dessa resposta, você vai saber, olha, eu preciso de direcionar mais esforço ali para aquele processo, porque se continuar com esse nível de desvio, uma hora vai dar um problema sério. Eu vou ter um problema lá na entrega do meu produto final, eu vou ter um problema ocupacional, de acidente de trabalho, vou ter um problema de doença ocupacional, enfim, dependendo do que eu estiver inspecionando ou auditando, eu posso ter esse tipo de problema. Então, tanto nas inspeções quanto nas auditorias, acaba que a maioria das empresas registram por meio de papel e a consolidação disso é muito complicada. Algumas empresas até o fazem por Excel, mas o Excel não permite que você vá até o local e verifique, né? Sim. Então, você vai ter que, no mínimo, ter 2 trabalhos. Vou gerar no Excel um formulário, mas depois vou ter que imprimir, ir lá, inspecionar, marcar, volta e consolidar. Então, aí, como eu estava falando dessa tecnologia que a Verdigaia também já está em fase final, né, de desenvolvimento desse aplicativo, que é o Audite Fácil, ele justamente permite, né, que por meio de fotos, evidências, até vídeos, você possa ir até o local, fazer uma filmagem, fazer a foto da máquina, do equipamento, da área de armazenamento de produtos químicos, sinalizar na foto, né, o que está de errado, e aquilo já gera para você, né, um relatório que você depois vai poder consolidar e compartilhar com as áreas. Olha, o meu nível de atendimento aqui dessa área de armazenamento está de tantos por cento. Daqui a um mês ou daqui a uma semana eu volto lá e faço a nova inspeção. Olha, agora, antes estava 80%, agora já está em 90%. Evoluindo. Estamos evoluindo. Então, ele te traz de forma organizada essas informações, né? Te permite, né, consolidar de forma mais fácil essas informações e facilita não só a cultura de antecipação, porque às vezes você vai estar sempre ali no 100%, tudo ok, mas você viu que está 100%. Tem aquela coisa de correr na véspera da auditoria para tentar resolver. Exatamente. Né? Mas é o tipo da coisa. Muitos, né, têm o costume ali de avaliar. Tá ok ou não tá ok, né? Ou tá conforme ou não tá conforme? Você tá adequado sim ou não? Pelo aplicativo você pode colocar assim, olha, tá conforme, mas está parcialmente conforme, ou está adequado, está parcialmente adequado, né? Ou está 100% adequado, ou está 90% adequado, porque às vezes você vai admitir que o seu nível de risco para determinado elemento, 90% está adequado, mas aqueles 10% vai no mínimo te servir para um alerta para dizer, olha, vou me antecipar, não vou esperar esse nível de conformidade ou de condição daquele equipamento, que em vez de estar 100% adequado está 90%, eu não vou esperar ele cair para 80%, para 70%, para 60%. Eu já vou me antecipar, mesmo ele estando
de uma forma geral, adequado, né? Às vezes até ele está adequado ao que a lei exige, mas numa avaliação mais qualitativa eu diria que ele está só 90% do ideal, eu não espero ele regredir para chegar a um nível de 50%, 60%, que possa me oferecer um risco maior. Eu me antecipo falando, vamos fazer as melhorias que precisam fazer para ele se manter 100%, ainda que eu não considere que existe um desvio. Então, de forma antecipada, eu tomo as ações de forma ágil, efetivas e de acordo com os pesos também, com as prioridades, para que eu possa minimizar. Ótimo. Elias, você gostaria de acrescentar alguma coisa no nosso bate-papo? Não, na verdade, mais concluir, né, que como a gente está com esse aplicativo, né, que é uma inovação, né, que vai contribuir com esse conceito que é inovador também de cultura de antecipação, gostaria de convidar todos a ficarem atentos aí, né, porque inclusive, para quem não está muito acostumado com esse termo, né, com essa cultura de antecipação, fiquem ligados, porque nos próximos dias eu vou publicar um artigo sobre o assunto, né, no blog da Verdigai e nas redes sociais sobre cultura de antecipação. E no dia 15 está oficialmente marcado o lançamento do aplicativo Audite Fácil. Audite Fácil. Então, pelo canal da Verdigai, né, pelo site da Verdigai, pelas redes sociais da Verdigai, a gente vai colocar pelo SOD, né, que é um dos principais produtos, né, tecnológicos da Verdigai também, um dos principais softwares, a gente vai divulgar também. Então, convidar todos que fiquem ligados e possam entrar em contato conosco, né? A gente vai divulgar aí, tem o e-mail da comunicação@verdigai.com.br para quem tiver interesse em ser um dos primeiros a utilizar o aplicativo, e também no meu próprio e-mail ejunior@verdigai.com.br. Quem quiser conhecer mais sobre o aplicativo, marcar uma agenda para a gente poder eventualmente fazer uma apresentação do aplicativo e ver como que ele pode auxiliar na rotina da empresa e como ele pode ajudar a empresa a implementar uma cultura de antecipação, pode contar conosco porque estaremos à disposição. Joia, Elias. Muito obrigado. Hoje eu conversei com Elias Temponi. Nós falamos sobre cultura de antecipação. Não deixe de acompanhar a Verdigai nas principais redes sociais, nosso blog, sempre trazendo conteúdo interessante para vocês. Até o próximo VGCast.